Obrigado, Fred. Obrigado, Homero. Obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal, pela presença. Não vou enrolar muito aqui, vou direto ao assunto. A minha ideia inicial era falar sobre o meu romance. Até o material que foi disponibilizado antes para vocês é sobre esse livro, né? Exemplar Família de Tamar Halban. Que eu peço que o pessoal leia. Quem não leu, leia. Mas aí, durante a preparação da palestra, os estudos que eu estava fazendo, algumas coisas sobre teoria literária e tudo mais, me ocorreu a ideia de mudar o tema. Né? Eu acho que seria mais propício. E eu propus para o Fred, que aceitou, que é a formação literária da classe política. Eu acho que eu tenho algo a contribuir. Inclusive, ontem, eu pedi para ele compartilhar um material aí, não sei se o pessoal viu, disponível, que é um trecho do Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, uma entrevista, se não me engano, para a televisão australiana. É um trecho muito divertido, em que ele se exibe, ele ostenta capacidade intelectual e erudição, citando de cabeça, em grego, durante minutos e minutos, trechos e mais trechos seguidos da Ilíada de Homero. Né? Então, esse é o homem que é o primeiro-ministro da Inglaterra, do Reino Unido. Eu achei que esse exemplo era muito interessante das pessoas verem que essas coisas existem lá fora, já existiam no Brasil, com Dom Pedro II, por exemplo, e não existem mais. Então, vamos lá, vamos direto ao assunto. Eu vou começar fazendo a seguinte pergunta: o que é um romance? Falei que eu escrevi um romance. Eu tenho um romance na mão, por exemplo, da escritora francesa Marguerite Duras, chama O Amante. O que é um romance? O que é uma obra literária, né? Um romance, uma novela? Estava com o livro na mão aqui. Um romance é um livro, tem caracteres impressos, cada caractere simboliza um som. A partir desse som se formam sílabas, fonemas, palavras, orações, frases, orações, etc. Isso aí forma um discurso em forma narrativa, pode ser uma narrativa entrelaçada ou não, mas acaba formando uma narrativa. E você tem um romance. Né? Então, ele é um objeto físico, palpável, você pega, tem lá letras impressas. Isso aí está expresso num determinado idioma, esse idioma é um código, e esse código pode ser decifrado por quem quer que tenha sido bem alfabetizado nesse determinado idioma. Então, é assim que o romance aparece para a gente, é assim o fenômeno, digamos assim, a sua aparição, a percepção humana. Isso é um romance. Ele tem essas frases, tem essas orações, tem essa narrativa, mas elas se referem a quê? Eu disse que tem símbolos, caracteres, eles apontam para algo, né? Apontam para sons, palavras, têm um significado, mas ele se refere a quê? Exatamente o que se refere uma obra literária. Se eu pegar aqui na minha prateleira um tratado de anatomia ou um tratado de botânica, os dois livros também vão ser compostos por letras, caracteres, etc. Tudo isso que eu já falei. Vai apontar para sons, vai formar fonemas, sílabas, etc. A mesmíssima coisa que eu disse no romance que eu peguei aqui e mostrei. Ou seja, olhando sob esse ponto de vista superficial, tanto o fenômeno romance quanto qualquer outro livro, tratado de anatomia, tratado de botânica, se apresentam da mesma forma. Se eu pegar uma notícia de jornal, por exemplo, Atlético Paranaense vence o Bragantino e é campeão da Sul-Americana. Está lá a notícia, narrativa do que aconteceu no final de semana. Notícia de jornal também vai ser impressa em outro meio, diferente do livro, outro papel, mas vai ter as mesmas características, né? Do que o tratado de botânica, de anatomia ou romance. Vai ter lá os caracteres sobrepostos sobre um fundo contrastante que forma um código que pode ser decifrado por quem é treinado para isso. Então não resolve a nossa situação. Então, onde é que está a diferença? O que distingue todas essas coisas? O que distingue uma obra literária de um tratado científico, de uma notícia de jornal ou de uma obra historiográfica? Por que um livro de literatura, um livro de anatomia, de botânica, uma notícia de jornal não são a mesma coisa? Pode parecer uma pergunta banal, mas não é. É importante esclarecer isso antes de falar o que eu vou falar. Alguém pode rapidamente responder, né? É o conteúdo que difere. Isso é uma platitude, é óbvio que é o conteúdo que difere, mas também não responde a nossa pergunta. É fácil dizer que é o conteúdo de um tratado de anatomia. É fácil dizer o que é o conteúdo de um tratado de anatomia ou de botânica. Um tratado de anatomia, o autor transmite, por meio desse código linguístico, um conjunto de informações a respeito da conformação do corpo humano. Também é fácil dizer no caso do tratado de botânica, né? São informações sobre plantas.
O mesmo vale para a notícia de jornal, informações sobre um fato recentemente ocorrido. Mas e a literatura? Repito a pergunta, a que o texto literário se refere? A resposta curta. A literatura se refere ao conteúdo da imaginação. Está aí a diferença, está aí o traço distintivo. Enquanto todas as outras apontam numa outra direção, a literatura aponta na direção da imaginação. E o que é a imaginação? A imaginação é o conjunto das nossas imagens mentais, é o nosso acervo pessoal, é o conjunto das representações que a gente guarda na memória. E de onde é que vêm essas imagens? Então, o que povoa a nossa imaginação? As imagens que nós temos na memória, elas vêm do nosso entorno, elas vêm do mundo material que nos circunda e que é capturado pelos 5 sentidos. A nossa imaginação começa a ser preenchida praticamente desde o dia em que a gente nasceu. Talvez até mesmo no útero, tem gente que acredita nisso. Talvez a gente até já traga algum conteúdo por herança genética. Né? Então, pouco importa se a gente é uma tábula rasa ou não, pouco importa para essa questão. O que importa é que nós somos dotados de uma imaginação. E essa imaginação é formada por coisas que nós vimos, ouvimos, cheiramos, tocamos, degustamos, ou seja, entraram realmente pelos 5 sentidos. São coisas reais, ou cópias de coisas reais, né? Como é o caso de uma obra de arte. Então, se eu vejo um quadro, se eu vejo um filme, eu estou vendo a cópia de algo que existe na realidade, mas aquilo ali também está entrando dentro de mim, está se impregnando dentro de mim e está formando a minha imaginação. Então, nossa imaginação está repleta de coisas que a gente extrai diretamente da nossa vivência real. Coisas que a gente viu e ouviu, uma viagem que a gente fez, alguma coisa que a nossa tia fez, que a nossa avó fez quando a gente era criança, uma fofoca que o vizinho contou, mas também algo que a gente recebe por intermédio de uma produção humana, né, artística, um livro, uma pintura, uma peça de teatro, um filme, uma novela, um gibi, uma revista, um jogo de videogame, uma canção popular da rádio, uma peça publicitária, um prédio, um edifício, né, que é uma construção humana, arquitetônica, boa ou má, uma série da Netflix e assim por diante. Tudo isso vai entrando dentro da gente e vai formando esse acervo pessoal, a imaginação. Aliás, com efeito, hoje em dia, desde muito cedo, a gente é massacrado por um bombardeio de imagens sem paralelo com nenhuma outra época da história humana, mas isso não vem ao caso. Mas, em resumo, a nossa imaginação é composta 100% por elementos oriundos do mundo físico, da realidade material. Poder abrir uma exceção e dizer, nos casos de alucinação, nos casos de experiência mística ou de experiência quase morte, que seriam exceções, mas não é disso que eu estou falando. Então, ora, se a imaginação provém da realidade e a literatura expressa por escrito o conteúdo da imaginação, logo a literatura também provém da realidade. É um engano as pessoas acharem que a literatura não trata da realidade, porque são histórias inventadas. Não, a literatura trata sim de conteúdo da realidade, conteúdo da imaginação, mas a imaginação vem da onde? Vem da realidade. Então, o conteúdo da imaginação é extraído da realidade, mas ele não é real, ele é imaginado. E o que ele é exatamente? O conteúdo da imaginação é um conjunto de coisas possíveis. Não são coisas concretas existentes. O que está na nossa imaginação são formas ideais abstratas. Não são coisas. Eu não tenho um livro dentro da minha cabeça. Eu tenho a ideia de um livro dentro da minha cabeça. Eu não tenho um filme que eu vi na Netflix dentro da minha cabeça. Eu tenho a ideia do filme que eu vi na Netflix dentro da minha cabeça e a representação esquemática das imagens que eu vi, algumas delas, umas eu esqueci, outras eu mantive e guardei na imaginação. É importante fazer uma distinção agora. Eu disse que a imaginação trata do possível, né? Tem coisas possíveis, imagens ideais abstratas, ali eu vou explicar isso melhor. Porque existe uma diferença entre verdade e realidade. Não são a mesma coisa. A realidade é verdadeira. Tudo que existe na realidade é verdadeiro. Então, ela é uma forma de verdade. Mas ela não é toda a verdade. Porque a verdade é composta da realidade, que é um círculo menorzinho, e de um círculo muito maior, que é o conjunto das possibilidades. Porque tudo que existe na realidade pré-existiu como possibilidade. É uma coisa óbvia que eu vou falar, mas não tem como ser diferente, mas é impossível existir o impossível. Tudo que existe, existe porque é possível existir.
Então, antes de existir, já existia. Não materialmente, mas já existia imaterialmente como possibilidade. Existe, portanto, esse mundo imaterial que precede o mundo material, a nossa realidade, digamos assim. Esse mundo imaterial contém tudo aquilo que é possível, contém tudo aquilo que poderia existir, tudo aquilo que poderia ter existido e que tudo aquilo que poderá vir a existir um dia. Porque nada vai poder existir um dia se ele não existe já nesse campo da possibilidade. Então é fácil perceber como esse mundo de possibilidades é muito mais vasto do que o mundo das coisas realmente existentes. Ele é infinitamente maior. Não tem nem como comparar. Aquilo que nós chamamos de realidade é um círculo muito pequeno. O mundo das possibilidades abstratas é muito maior, mas muito maior. E a literatura, ela se ocupa justamente deste vasto mundo, deste universo de possibilidades. É aí disso que a literatura trata. Aristóteles, por exemplo, ele diz que a literatura é superior à história, à escrita da história, na historiografia. Porque a história lida com fatos concretos, reais, isto é, singularidades, eventos únicos e irrepetíveis, ao passo que a literatura trata de coisas universais. O escritor, ele lida com a combinação de possibilidades de acontecimentos. E o historiador, ele lida com acontecimentos reais. O romancista lida com acontecimentos possíveis. É isso que um escritor faz, um romancista, um novelista, um dramaturgo, até mesmo um poeta. O escritor, ele extrai o conteúdo da experiência real, vivida, da realidade. Então ele faz uma espécie de coleta de dados na própria vida, na sua trajetória pregressa e também na paisagem, no entorno, na vida concreta. Quem lê o meu livro sabe que eu fiz isso. No começo que eu descrevo a paisagem do bairro de Santa Felicidade, o bairro que eu passei quase 30 anos da minha vida, então está lá no livro, vem da realidade, da experiência concreta. Né? E quando o escritor é sincero, quanto mais sincero, mais veraz ele for preciso em relação a esse conteúdo da imaginação, melhor vai ser a obra. Né? Se ele não falsear isso, se ele buscar a experiência verdadeira e não o estereótipo, vai ser mais verdadeira a obra, mais forte, mais impactante. Depois ele fazer essa extração do conteúdo real, aí ele sobe um degrau. O escritor sobe um patamar. Ele sai desse domínio aqui da realidade, onde ele está coletando os materiais, e ascende para o domínio das possibilidades, para aquele campo imaterial do qual eu acabei de falar. Então, o escritor esvazia a experiência das suas singularidades, dos seus traços particulares, e rearranja esse material de uma forma original. Esse material que veio da realidade concreta, ele rearranja, confere uma forma, insere novas singularidades, novas particularidades que ele escolheu, julgou apropriadas, e atualiza no mundo. Ele traz para a realidade como uma obra literária. É assim que opera um romancista, um escritor, um novelista. E a obra que ele faz é real, existe. Peguei um livro, está aqui, ó, existe. A Marguerite Duras fez exatamente isso que eu falei. No caso, esse livro é muito autobiográfico. Ela pega a experiência de quando ela viveu no Vietnã, na década de 40, 50, e rearranja isso e reconstrói imaginativamente aquele Vietnã. E está aqui, é real, tem um impacto no mundo real, tanto é que estamos aqui em 2021, décadas depois, moro em Santa Catarina, e estou falando dessa experiência, desse mundo que já nem existe mais, que é o Vietnã da década de 40. Está registrado aqui e ficou. Então isso surte um efeito no mundo, inclusive essa obra, ela se torna capaz de ser sujeito ao objeto, que é uma das atributos da realidade. Tudo que existe na realidade pode ser sujeito, pode ser objeto. Né? Até a chuva é sujeito quando ela chove, e a grama é objeto quando ela recebe a chuva. O livro, o romance, ele é sujeito quando ele é lido, e ele é objeto, ele é sujeito quando ele atua sobre quem lê, e ele é objeto quando ele desencadeia sentimentos e ações. Ele é um ente real, ele tem os atributos de qualquer ente real. Romance, portanto, a narrativa, eu vou recapitulando, vai um pouco devagar. O romance é uma narrativa de algo possível, de algo que poderia ter acontecido, ou de algo que pode vir a acontecer. Então é interessante notar que durante o processo da escrita criativa, e eu sou testemunha disso, mesmo se tratar de um romance histórico, de uma peça de
teatro, história, como as de Shakespeare, mas não sendo esse caso, é muito comum o escritor primeiro retratar um personagem, traça o esboço, ou traça o esboço de um lugar, de uma cidade, coloca esse personagem em ação, ele age, ele fala, ele já cria os diálogos, e só depois, mais adiante, ele escolhe o nome do personagem. Muitas vezes o escritor até mesmo fica indeciso, ele coloca um nome provisório, depois troca o nome da personagem uma ou mais vezes, antes de estabelecer um nome definitivo. Por que isso é possível? Isso é possível porque, por causa justamente do caráter geral, universal da obra literária. Ou seja, isso prova a afirmação de Aristóteles, a literatura trata de coisas universais e não de coisas particulares. O historiador ele vai escrever lá sobre o confronto entre Getúlio Vargas e Carlos Lacerda. O romancista não, ele vai falar do confronto entre um tipo humano possível com outro tipo humano possível. Depois ele pode dar o nome de Huguinho, Zezinho, Luizinho, se ele quiser, tanto faz. Os tipos humanos, as ideias abstratas precedem a isso. O historiador, ele narra aquilo que um determinado indivíduo... Então, o historiador, ele narra aquilo que um determinado indivíduo, numa determinada situação, fez e falou. O jornalista, em tese, também faz isso. Já o romancista, ele narra aquilo que um tipo de indivíduo, numa situação hipotética, poderia, muito provavelmente, fazer e falar. Então, essa é a diferença, olha só. O historiador fala de algo específico. Alguém, fulano de tal, fez isso em tal lugar, em tal dia. E o romancista não. Alguém desse tipo poderia ter feito isso, ou poderá fazer isso, numa situação hipotética tal. Por isso não é à toa que Balzac, né, apesar de ser romancista, ele se considerava uma espécie de historiador. Inclusive, no meu livro, eu coloquei uma frase do Balzac como epígrafe. A frase, fiz melhor que o historiador porque sou mais livre. O Balzac ele se enxergava como um historiador, mas um historiador diferente, não como um Heródoto, um Suetônio, um Leopold von Ranke. Porque o Balzac não estava amarrado pelos documentos que dão testemunho dos fatos singulares. Ele era mais livre, de fato. E Balzac também se dizia um historiador de costumes. Inclusive, numa correspondência, ele chegou a afirmar que o seu objetivo era, abre aspas, vou ler a citação aqui, reproduzir a imensa fisionomia de um século, retratando-lhe os protagonistas, fecha aspas. Balzac acreditava que na sociedade francesa da sua época, eu estou falando aqui da primeira metade do século XIX, que era uma França de cerca de 20, acho que 25 milhões de habitantes, não tenho certeza, mas algo assim. Balzac acreditava que nessa sociedade francesa existiam cerca de 2 a 3 mil tipos humanos, que todo o resto seriam repetições, seriam cópias. Então, se você retratasse, por exemplo, um determinado tipo de comerciante de uma cidadezinha pequena, é muito provável que todos os outros comerciantes de cidadezinha pequena, daquela França, daquela época, fossem seres humanos muitíssimo parecidos com esse tipo ideal que você retratou. Era isso que Balzac percebeu que dava para fazer. Então, Balzac acreditava que se ele tivesse êxito em identificar e retratar esses tipos principais, esses 2 a 3 mil que ele estimava, presentes na sociedade da época, ele conseguiria traçar um panorama completo da época. Ele seria uma espécie de historiador, de sociólogo e de etnógrafo. E, de fato, eu acredito que ele foi todas essas coisas de forma genial. Acho que Balzac foi o melhor antropólogo, melhor etnógrafo e muito melhor sociólogo do que tudo que a gente vê na academia, de qualquer sociólogo ou etnógrafo ou antropólogo que a gente for ver por aí. E ele não era especializado em nenhuma dessas áreas, ele era um romancista. Mas era genial. E esse projeto, então, foi um projeto de abarcar toda a sociedade francesa da época que o Balzac embarcou. Isso está registrado em mais de 100 volumes. São livros, contos e novelas. Acho que são 117, se não me engano, eu li uns 40. Que compõem a obra magnífica dele, que chama A Comédia Humana. Inclusive, nós brasileiros somos privilegiados porque a edição brasileira, organizada pelo Paulo Ronay, um húngaro radicado no Brasil, é uma coisa espetacular, com prefácios muito bons, com notas explicativas maravilhosas, saiu pela editora Globo, só tem 9 volumes disponíveis dos 17 volumes, mas vale a pena muito ler. Nós somos privilegiados porque a gente conta com uma edição muito boa de Balzac. Mas voltando,
Balzac ele foi muito bem sucedido nessa iniciativa de retratar, de fazer um panorama geral da sociedade francesa. E por isso, sinceramente, não é nem um espanto que mesmo Karl Marx, cara tão antagônico a Balzac, porque Balzac era conservador, Balzac era defensor da aristocracia, da igreja, da monarquia, do antigo regime, ele era um saudoso do antigo regime. Ele, inclusive, buscava se enobrecer, ele ficou noivo e casou tardiamente com uma condessa polonesa, e o nome dele, de autor, é Honoré de Balzac, mas o D é mentirinha, ele era Honoré Balzac. Para quem não sabe, esse D, antigamente, era uma partícula nobiliária, só tinha D no nome quem fosse de origem aristocrática. Se você for ver os Rothschild, é D Rothschild. E o Balzac, para ficar mais bonito, para se enobrecer, ele assinava como Honoré de Balzac. Então, esse era o Balzac. Mas o Balzac era admirado e lido por Karl Marx. Vejam só. Por quê? Porque Marx, não tenho dúvida, ele aprendeu muito com Balzac. Ele aprendeu como é que funcionava a sociedade burguesa e como é que era a mentalidade dos burgueses. Olha o tamanho disso. Karl Marx, autor do Manifesto Comunista, líder do movimento comunista durante décadas, aprendeu coisas com um romancista. E a gente pensar que tudo que o Balzac escreveu é ficção. Balzac não escrevia fatos reais, concretos. Ele fantasiava. Tem muita gente, eu já ouvi isso 1 milhão de vezes, que costuma dizer que não se interessa por literatura porque não gosta de, aspas, historinhas inventadas. Aliás, essa opinião, que a literatura expressa um monte de mentirinhas, né, é algo muito antigo. Né? Isso já está presente, inclusive, na República de Platão. Fazendo um parênteses aqui. Uma grande dificuldade que a gente tem para compreender os textos de Platão, os diálogos dele, né? Bem que a gente nunca sabe quando é que Sócrates, naquela sequência de perguntas e comentários, né, ele está falando a verdade, ele está sendo sincero ou ele está sendo irônico. Porque Platão era um grande gozador. Né? A gente não sabe quando é que o Sócrates, nos diálogos de Platão, está falando, está dando a opinião dele, ou só está tirando onda com a cara do interlocutor. Porque o objetivo de Sócrates nos diálogos era esvaziar o discurso do interlocutor e mostrar que o cara não sabia nada, não sabia do que estava falando. Então, eu falei, Sócrates era um grande gozador, Platão era um grande gozador, Sócrates era um grande gozador. Aliás, ele morava no litoral, né? E Atenas não deixava de ser uma espécie de Rio de Janeiro. Então, a gente nunca sabe quando a coisa é literal ou irônica, ou se ele só está tirando onda. E lá na República, acho que é o livro que o pessoal mais leu do Platão, já aparece a ideia de que a literatura é uma coisa mentirosa, que ela é perigosa até, que ela é nociva na formação dos jovens, especialmente na formação dos jovens líderes, né, que são a futura classe política da cidade. Os poetas, então, eles iam ser banidos da cidade, iam ser mandados embora. Eles são perigosos, eles são mentirosos, afinal. E essa ideia surge em Sócrates, em Platão, pela noção de que a arte, ela imita objetos da natureza, né? Uma pintura imita lá uma paisagem, um cavalo, uma pessoa, e a literatura também, né? A peça de teatro, no caso da Grécia Antiga, ela imita a ação, lá, os atores estão no palco lá imitando a vida real. Então a arte imita a natureza, né? Imita a realidade. No entanto, esses objetos que existem na natureza, na visão de Platão, eles já eram cópias. São cópias pálidas do verdadeiro mundo. E qual que é o verdadeiro mundo? É aquele mundo das formas, ideias puras, abstratas, que eu já falei, né? O mundo das possibilidades, das ideias abstratas. Essa é a verdade. Então, as ideias abstratas são a verdade, o mundo concreto é uma cópia pálida disso, mutável, sempre em transformação, e a arte é uma cópia da cópia. Então, é uma contrafação, né? É uma contrafação mal feita, uma cópia da cópia. Então, por isso, nessa argumentação da República, a literatura, ela nos afastaria ainda mais da verdade. Porque a verdade são as formas puras, a vida concreta já é um divórcio da verdade, e a cópia da vida concreta seria um afastamento mais ainda, a gente estaria indo mais longe. Mas será que o Platão realmente defendia essa ideia ou só está para fins argumentativos lá nesse trecho da República? É difícil dizer, bater o martelo com precisão por causa das dificuldades da interpretação da obra de Platão, etc. e tal, nos quais eu não vou entrar. Mas é importante notar o seguinte, que a forma com que ele, Platão, escolheu para expor a sua própria filosofia é meio curiosa. Porque Platão expõe o seu pensamento todo
por meio de forma literária. Todos os diálogos platônicos são literatura. São quase peças de teatro. Tanto é que o filme do Roberto Rossellini sobre Sócrates, aliás, tem disponível no YouTube, tem na Lumine, vejam, é muito bom. Ele é baseado no texto fiel dos diálogos platônicos e ele é encenado, como filme, como poderia ser encenado no palco, mostrando a natureza literária desses diálogos platônicos. Né? É literatura. Então, Platão, se ele realmente fosse contrário, tão avesso à literatura, ele não tinha escrito literatura. Gente. E os diálogos, inclusive a República, são obras-primas da literatura ocidental, né? Porque Platão era um prosador de primeiríssima linha. Todo mundo que sabe grego antigo, não é o meu caso, diz que Platão, além de tudo, era um grande escritor. Inclusive, uma das passagens mais famosas da República, isso todo mundo aqui deve conhecer, que é o mito da caverna, ele é uma alegoria. E o próprio Platão, logo de largada, se for ver lá no livro 7º da República, já começa dizendo: vou fazer uma alegoria. Então, ele está usando lá uma figura de linguagem, que é a alegoria, que faz parte do discurso literário, para tratar dos assuntos filosóficos. Então, essa provavelmente é a opinião de Platão, né, sobre a literatura. Ele não era alguém que se afastava da literatura, como pode parecer, mas alguém que era um mestre da literatura. E o Aristóteles, que foi discípulo de longos anos do Platão, ele já apresenta uma conclusão que é absolutamente contrária ao que aparece na República. Porque Aristóteles não considerava a poesia nociva. Pelo contrário, poesia, quando eu falo poesia, eu estou falando de literatura em geral. Aristóteles acreditava que a literatura ela nos aproxima da verdade, não que ela nos afasta, ela nos aproxima da verdade. Por quê? Porque a literatura ela não trata de mentiras, ela lida justamente com o que há de mais verdadeiro, que são essas formas universais. Portanto, agora quem sou eu, quem está falando sou eu, não é nem Platão e nem Aristóteles, só acredita que a literatura trata de mentira quem não tem a menor ideia do que seja a literatura. Porque a literatura trata de verdades. E eu vou explicar por quê. Porque por mais que o escritor ele manipule dados da imaginação e faça rearranjos os mais inusitados e criativos, ele pode, por exemplo, colocar um unicórnio na obra dele. Por mais que ele faça essas coisas, no fim das contas, ele está trabalhando com um material que veio da realidade. Afinal, um unicórnio pode não existir, mas existe o cavalo e existe o chifre. Então, o escritor ele coleta o material da vida, não vem de outro lugar, vem do mundo real. O escritor, a rigor, ele não cria nada, ele não inventa nada, ele só reorganiza as coisas na imaginação. A mesma coisa com as palavras estão lá no dicionário e o poeta raramente inventa, ele só rearranja. Mas eu vou além. As mesmíssimas pessoas que desprezam a literatura, elas costumam se gabar de que elas são pessoas práticas, né? Eu sou um homem prático, eu sou um homem de ação. O negócio é matemática, engenharia, as coisas práticas deste mundo. Pois eu tenho uma má notícia, ou uma boa notícia, né? Porque a verdade é sempre uma boa notícia. Quando o escritor está no seu processo criativo, ele está no mundo da imaginação. Ele está trabalhando com formas e tipos ideais. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele está trabalhando no mesmíssimo domínio onde está a lógica, a geometria e a matemática. É isso mesmo. As proposições lógicas, como um silogismo, por exemplo, ou tudo da geometria euclidiana, ou a própria aritmética, elas estão todas no campo das possibilidades universais, das formas abstratas, das ideias. Porque quando alguém diz 2 mais 2 é igual a 4, tanto faz se são 2 laranjas, mais 2 laranjas, que é igual a 4 laranjas, ou se são 2 maçãs, mais 2 maçãs, que dá 4 maçãs. Pouco importa, 2 mais 2 é igual a 4 é uma fórmula abstrata, vazia das suas particularidades. Ela está exatamente no mesmo lugar daqueles tipos ideais que eu falei do Balzac. Não tem diferença nenhuma. Então, Balzac ele observava pessoas viventes da França do tempo dele, abstraía as particularidades, tirava o nome, tirava as características daqui e dali, transformava em formas abstratas, tipos ideais, e depois ele preenchia com uma outra forma, como eu fiz ali com o 2 mais 2 igual a 4, que eu posso colocar laranja, eu posso colocar banana, tanto faz, o Balzac fazia isso. Mas tem mais, porque não são só as personagens da literatura que são tipos ideais, abstratos, formas universais.
As próprias estruturas narrativas são assim. Tem um crítico literário canadense, excelente, genial, chamado Northrop Frye. Se escreve Northrop, e Frye é Frye. E o Northrop Frye, ele levou adiante as ideias de Aristóteles a respeito da literatura, seguiu a pesquisa no meu sentido, e ele percebeu que todas as estruturas narrativas possíveis já estavam presentes de um modo ou de outro na Bíblia. Por exemplo, se você pegar o filme Mad Max, tanto faz a versão nova, horrorosa, feminista, ou aquela versão antiga, a primeira, acho que é a segunda, que é mais apocalíptica, né? O que a gente tem lá? Filme Mad Max, a cultura pop de baixo nível. Mad Max é a narrativa do Êxodo. A travessia. Mad Max é o Êxodo, é a travessia no deserto em busca da Terra Prometida. Inclusive o Northrop Frye, ele escreveu, e eu poderia dar 1000 exemplos aqui. Qualquer história que a gente imaginar, desde a novelinha da Globo, vai ter lá uma prefiguração na Bíblia. O Northrop Frye, ele escreveu um livro a respeito, tem 2 edições brasileiras com títulos diferentes, né? Um mais antiga, que está esgotado, se chama O Código dos Códigos, que saiu pela Boitempo, e tem outro que é O Grande Código, que saiu acho que ano passado, ou ano retrasado, pela Vida Editorial, se não me engano. Ou seja, assim como é possível a gente mapear todas as formas geométricas abstratas, triângulo, quadrado, cubo, poliedro, etc., a gente pode, em tese, fazer um mapeamento de todas as estruturas narrativas possíveis. O que significa que o artista não é 100% livre. Ele está amarrado por essas formas ideais. Assim como a matemática nos limita, e a geometria nos limita, as estruturas narrativas também nos limitam. Elas limitam não só a vida do escritor, como elas limitam a nossa vida. Todas as nossas trajetórias individuais já estão previstos nesses esquemas narrativos pré-existentes. Não tem como escapar disso. Qualquer vida que a gente leve já está contida, já está prevista, prefigurada nesses esquemas narrativos. Mas isso seria assunto para uma outra palestra. Mas por que eu estou falando tudo isso? Por que eu fiz tanta explanação teórica? Antes de falar sobre a formação literária da classe política. Eu dei toda essa explicação para esclarecer o seguinte: o fenômeno literário não pode ser desprezado pelos homens ditos práticos, pragmáticos, homens de ação. Esse aqui é um curso que eu presumo tem muita gente que esteja assistindo aqui essa transmissão que é aspirante a algum tipo de liderança na sociedade brasileira. Alguns não, mas talvez tenha gente que sim. Liderança empresarial, comunitária, política, tanto faz. São pessoas, portanto, que pretendem agir, né, que querem atuar no mundo. Ora, toda e qualquer ação humana, logo de largada, é condicionada pela amplitude da imaginação do agente. Ninguém, absolutamente ninguém, pode fazer aquilo que não imaginou. É impossível. Quando alguém planeja uma ação, ele busca no seu repertório imaginativo, no seu acervo da memória, um conjunto de possibilidades de ação. Se você pensa, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer aquilo. Então, se você tiver uma imaginação tacanha, curta, mesquinha, atrofiada, medíocre, provinciana, caipira, uma imaginação que é circunscrita somente à experiência direta, se você for assim, você vai ter um repertório de ações muito pequeno. Você vai ser como um músico que só sabe tocar lá 2 ou 3 canções. Esse cara não vai animar a festa de ninguém, não tem repertório. Para usar outra imagem, você terá poucas cartas na manga. E é quase certo que essas cartas, se tiver na manga, vão ser as mesmas cartas que o seu adversário tem, se fosse possível isso. Então você não vai ter nada de diferente, não vai ter nada de surpreendente, nada que possa ser considerado novo. Então, quem abdica de preencher, ou melhor, enriquecer a sua imaginação com amplo conteúdo artístico, aí eu estou falando de grandes obras da literatura, poemas, esculturas, quadros, gravuras, sinfonias, obras arquitetônicas, até mesmo clássicos do cinema. Essa pessoa que faz isso, que abre mão disso, ela está condenada a ter uma imaginação limitada pela época e pelo entorno. Essa pessoa se torna escrava do meio, filha do seu tempo. Pior,
ela se condena a ser uma pessoa passiva. Ela não vai ser verdadeiramente dona da própria vida. Não vai ser verdadeiramente condutora das suas ações. Por que isso? Porque ela vai ter a imaginação construída e moldada por pessoas que ela não conhece, que ela sequer sabe que existem, que moram muitas vezes num outro continente e que buscam influenciá-la a pensar de um determinado tipo ou a reagir de um determinado modo que ela nem imagina. Essa pessoa vai ser condicionada, feito um ratinho de laboratório, a pensar, sentir e reagir conforme querem publicitários ou roteiristas de novela, de cinema ou de série. Ela vai viver uma escravidão mental e uma escravidão emocional. Porque quem tem imaginação exatamente igual a de todos os seus contemporâneos e conterrâneos é alguém que está na média. Quem está na média é o medíocre. Vai fazer exatamente aquilo que todo mundo faz, de forma previsível, inclusive na ação política. O Brasil já está cheio de carreirista, vigarista e ignorante na vida pública. O nosso país não precisa de mais gente assim, já tem de sobra. O que a gente precisa, se a gente quiser ter algum futuro como nação, a gente vai precisar de lideranças infinitamente mais capacitadas e cultas do que a gente tem atualmente e do que a gente teve historicamente nas últimas décadas. O mundo está muito complexo, está muito complicado. Os acontecimentos se precipitam muito rápido. E a nossa existência como nação soberana está cada vez mais ameaçada. A nossa cultura está em vias de extinção. Gilberto Freire, lá em 1939, 40, falava no ensaio do Recife, na Sociedade Portuguesa, falava que a cultura luso-brasileira era uma cultura ameaçada na época. Hoje em dia é muito mais, tem vias de extinção. Então a gente está numa situação complicadíssima como nação, como cultura. E os desafios que a gente tem pela frente são enormes. E eu acredito que somente homens muito letrados, líderes muitíssimo cultos, vão conseguir dar conta das tarefas que teremos pela frente como povo. Porque jamais um povo se destacou, prevaleceu, sem ter líderes de alto nível cultural. Jamais aconteceu isso. Você pode ter casos, episódios de povos que tiveram surtos, vitórias militares muito rápidas, por algumas circunstâncias, mas depois foram absorvidos, inclusive, por quem eles conquistaram. O exemplo de Gengis Khan. Os mongóis conquistaram lá o Império Chinês, o neto de Gengis Khan, Kublai Khan, era chinês. Era imperador da China, falava chinês, escrevia em chinês. Essa é a força da cultura. Então, nunca houve uma cultura que prevalecesse, um povo que prevalecesse como civilização, que não fosse altamente culto, altamente preparado. Tivesse a formação literária e artística muito sólida na sua classe dominante. Eu falei já de Karl Marx, né, quando eu falei de Balzac. Marx, apesar de tudo, ele era um homem culto, muito culto. Ele era não somente um admirador de Balzac, ele era instruído em literatura clássica grega em específico. Né? E bem ou mal, esse homem terrível, ele praticamente fundou, um movimento político que existe há quase 180 anos, que domina bilhões de pessoas no planeta e que não para de se expandir, que vem crescendo, infelizmente, rapidamente, inclusive contra todos os prognósticos, até mesmo nos Estados Unidos. Pois esse movimento foi capitaneado por um homem muito culto, que era Karl Marx. Né? Mas não só Karl Marx pode ser citado como exemplo. Vamos citar gente um pouco mais agradável, ou menos. Trotsky, que era outro comunista, ele recomendava, até em livro, não lembro o título do livro do Trotsky, mas Trotsky recomendava que seus camaradas lessem Dante. Olha só. Dá para trazer outros exemplos, uma lista grande, preparei uma lista curta para vocês. Charles de Gaulle, general francês, era um homem de alta cultura. Antônio Salazar, ditador português, era um professor universitário com excelente formação cultural, não era, de modo algum, um homem ignorante. Winston Churchill, esse todo mundo sabe, não só era culto, mas era um grande escritor, inclusive ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Quem assistiu o filme recente dele, eu não lembro o título do filme, que retrata, saíram alguns filmes sobre Winston Churchill recentemente. Eu acho que é o filme com o Gary Oldman, mas não estou certo. Quem viu esse Darkest Hour, colocaram isso mesmo. Quem viu esse filme tem uma cena, não sei se ela é verdadeira ou falsa, tanto faz, para fins de argumentação aqui,
que está ali o Reino Unido, a Inglaterra sob o bombardeio, aquela situação terrível do avanço das tropas nazistas, o bombardeio, a Luftwaffe e tudo mais. E ele, Winston Churchill, como primeiro-ministro, precisa motivar o povo britânico a resistir, a não se render. E nessa cena ele está na biblioteca dele, indo atrás do gato, daquele jeitão gordo dele, e ele fala, Cícero! E brande um livro da mão e fala, Cícero, Cícero, Cícero. Vai na biblioteca dele, busca os volumes de Cícero, os volumes de retórica de Cícero, e usa aqueles discursos ciceronianos, que ele tão bem conhece, porque ele teve uma formação clássica muito sólida. Para quê? Para escrever os discursos hoje que são célebres. Esse era o Winston Churchill. Aqueles discursos, aquele célebre discurso, resistiremos nas praças, na praia, não sei o que lá, que todo mundo sabe, todo mundo já ouviu, inclusive no cinema e nesse filme. Isso aí foi obra de alguém que tinha uma formação clássica, latim, em Cícero. Não veio de um Zé Mané, não veio de um Zé Ruela, de um qualquer. Alexandre Magno é outro exemplo, né? Jovem general que com 20 e poucos anos conquistou quase todo mundo. Né? Conquistou a Babilônia, conquistou a Pérsia. Alexandre Magno, príncipe da Macedônia, foi instruído por ninguém mais, ninguém menos do que Aristóteles. Aristóteles foi o tutor particular na infância e na juventude de Alexandre Magno. O pai dele, Filipe II, da Macedônia, se deu trabalho e buscar quem que é o melhor professor do mundo, quem que é o homem mais sábio. Eu vou buscar esse cara vai ensinar meu filho. Ele buscou Aristóteles, né? E diz a lenda que Alexandre tinha a Ilíada de Homero como livro de cabeceira. Ele levava para tudo quanto é canto e lia todo dia um pouquinho da Ilíada de Homero, o poema épico, inclusive em campanha, na tenda, na guerra, indo para lá e para cá, chegou na Índia, levou a Ilíada com ele lá. Já falei de Dom Pedro II aqui no começo, Dom Pedro II é outro exemplo, né? Ele falava não sei quantas línguas, se não me engano ele traduziu contos do árabe, alguns contos das Mil e Uma Noites, Dom Pedro II traduziu, ou todo, não tenho certeza. E mesmo hoje, né? Falei no comecinho, pus o material para vocês verem, o Boris Johnson, que para mim é uma decepção nos fatos de 2020, mas não posso negar, é um homem cultíssimo, né? Primeiro-ministro do Reino Unido, um homem capaz de recitar versos de cor do Homero, em grego. Ele é um latinista de primeira linha também. Se não me engano, tem uma conversa com a historiadora de Oxford, Mary Bird, especialista em Roma Antiga, no YouTube, do Boris Johnson, uma conversa muito divertida também, vale a pena ver. Então é isso. E antes de terminar, eu vou ler, para ilustrar tudo isso que eu falei, da formação literária, da importância da formação literária dos grandes líderes, dos homens práticos, inclusive. Eu vou ler aqui uma estrofe de Camões, dos Lusíadas, que ilustra tudo isso que eu falei. E se você não entender direito e tiver dificuldade, isso vai ser um mau sinal. Isso vai ser um mau sinal, se você não entender. Assim, no sinal de alerta, que precisa buscar alguma informação. Vamos ler aqui o canto 5, 96, dos Lusíadas. Vai César, sojugando toda a França, e as armas não lhe impedem a ciência. Mas numa mão a pena e noutra a lança, igualava de Cícero a eloquência. O que de Cipião se sabe alcança, é nas comédias grande experiência. Lia Alexandre Homero de maneira que sempre se lhe sabe a cabeceira. É isso. Depois de Camões eu me calo. Isso aí, pessoal. Muito bem, pessoal. Muito obrigado, Hugo. A gente passa um momento de perguntas. Quem tiver interesse em fazer uma pergunta ao Diogo, por favor, escreve aqui no chat que gostaria de fazer a pergunta e a gente abre a palavra. O Ulisses, que você está ali com o pseudônimo John Galt, fez uma pergunta. Ulisses, você não gostaria de fazê-la por conta própria? Você poderia abrir a sua câmera? Em seguida, eu vou passar para o A2Par, não me lembro o nome dele, não sei se é Alisson, se não estou enganado, para fazer Anderson, para o Anderson fazer a pergunta. E aí, quem mais quiser fazer pergunta, por favor, coloque ali no chat. Então, o Ulisses está dizendo que está na estrada, mas basicamente, Diogo, o Ulisses fez a seguinte pergunta.
Eu peço que você anote, porque a gente vai fazer mais de uma em sequência, tá? Ele disse, ele perguntou o seguinte: qual escritor... Oi. Pode falar. Qual escritor brasileiro que você acha que melhor colocou em um romance a realidade do Brasil? Essa é a pergunta do Ulisses. Qual escritor brasileiro que melhor colocou em romance a realidade brasileira? E o Anderson gostaria de fazer uma pergunta. Anderson, você pode ligar a sua câmera e fazê-la, por favor? Sem câmera. Então, use o microfone, Anderson. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Na verdade, a pergunta é mais uma dúvida, né? A questão pensar fora da caixa tem um ônus, né? Seria a solidão intelectual, né? Sim ou não, né? Se existe esse ônus, né? Tem, claro que tem. Você vai se descolar do teu meio imediato, você vai se tornar esquisito. Mas aí a gente monta grupo no Google Meet e conversa entre nós. Não tem problema, não. Tá, joia, às vezes é difícil ficar sozinho. Mas hoje em dia, pro bem ou pro mal, a internet, né? Ela nos resgata da solidão. Eu moro numa cidade de 45 mil habitantes, uma cidade muito rica, mas que não tem nenhuma livraria, o que deveria ser motivo de opróbrio e de vergonha dos seus habitantes, mas eles, infelizmente, nem percebem isso. Então, aqui é difícil ter interlocutor, mas não tem problema. Tenho minha biblioteca, tenho meus livros, tenho minha Bíblia, tenho minhas orações, tenho minha família, tenho meu filho, tenho alguns amigos pela internet, amigos próximos no município próximo aqui, que é Jaraguá do Sul, conheço gente em Blumenau, vários amigos em Curitiba, que não é tão longe, e a gente aguenta a barra. Mas realmente o entorno, a gente vai se descolar completamente, vai ficar cada vez mais entediado com as pessoas, com aquelas frivolidades, com aquelas banalidades. Mas tem que ter muita compaixão e às vezes pensar que todo mundo é criancinha. E pelo menos assim a gente não fica com raiva de todo mundo. É isso. Tá ok. Então eu estou no caminho certo. Obrigado, professor. É o caminho humano, é isso que a gente... Tá, muito bom. Sobre a pergunta do Ulisses, o escritor brasileiro que melhor colocou a realidade do país em um romance. Depois eu abro. Eu não vou citar um, eu vou citar três em aspectos diferentes. O Machado de Assis, ele trouxe, acho que psicologicamente, a realidade brasileira como ninguém. Você percebe que aqueles personagens do Machado de Assis, exceto o Conselheiro Aires, que é o alter ego, é o próprio Machado de Assis, todo o resto é vigarista e cai no auto-engano. Está todo mundo mentindo para si mesmo. É todo mundo enganador, é todo mundo farsante, todo mundo está fazendo pose. Então, o Machado de Assis, ele capturou esse nosso traço terrível, que a gente tem que lutar para se limpar disso. Então, o Machado de Assis, ele trouxe essa realidade para nós. Aí você tem realidades regionais, eu falei que ia citar três, mas posso citar mais. Né? Realidades regionais você tem vários. Né? José Lins do Rego, a realidade da Paraíba e de Pernambuco, do começo do século XX, não tem outro. Monteiro Lobato, a realidade das fazendas de café. Mas realidade brasileira, não. Então, realidade brasileira é o Machado psicologicamente, e eu acho que o José Geraldo Vieira retratou a realidade brasileira. O José Geraldo Vieira mostra, por exemplo, no romance Albatroz, que eu acho magnífico, ele mostra uma família, algumas mudanças durante aquela família, que vão ocorrendo no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro como ponto de fundo, você vai vendo mudanças sociais e arquitetônicas, políticas no Rio de Janeiro. Um dos protagonistas, inclusive, é um rapaz, um menino que é o neto da personagem principal, com quem começa a história. Então tem um arco de tempo bem grande, ali você vê umas décadas, e nessas décadas para frente, o personagem ele vai lutar como pracinha lá da Itália, ele é da Força Expedicionária. Tem um romance que retrata bem. O Ladeira da Memória, ele retrata bem o processo de degradação do centro de São Paulo, dos casarões antigos que vão virando cortiço. No Terreno Baldio, ele faz quase a mesma coisa durante 30 ou 40 anos. No Rio de Janeiro, do Pereira Passos, no começo do século XX, o prefeito Bota Abaixo, quem não sabe, Pereira Passos foi um prefeito do Rio de Janeiro que tinha o apelido de Bota Abaixo, porque ele colocou abaixo o Rio Antigo, né? O Rio Português, o Rio Católico, o Rio do Monte Castelo, onde estavam
a igreja antiga, lá do século XVI, com os restos mortais do Mendes Sá, governador-geral do Brasil. O homem desmontou o monte e transformou o Rio numa cidade parisiense. Depois veio os modernistas, desmontaram o Rio Parisiense e transformaram na Cinelândia, naquela coisa horrorosa que a gente vê, que é o centro financeiro do Rio de Janeiro. O José Geraldo Vieira, no Terreno Baldio, ele mostra pelo menos 40 anos desse processo de degradação, de transformação e posterior degradação do Rio de Janeiro. Ele também tem uma visão mais ampla do país, ele escreveu um romance que se passa na Bahia. Então, acho que são esses dois, o Machado e o Zé Geraldo. Da contemporaneidade, Diogo, da atualidade, quem você acha que é um bom escritor que você admira aqui no Brasil? Romancista. Eu fiz uma listinha quando eu dei a palestra lá no Instituto Hugo de São Vitor, que a gente tem o pessoal que está se esforçando, está tentando restaurar, e eu estou tentando congregar esse pessoal na Danúbio. Né? Então, eu escrevi meu livro, mas tem o Fábio Gonçalves, o Luiz César de Araújo, o Douglas Lobo, tem alguns autores que eu publiquei recentemente, um romance dele chamado Areia Movediça. Tem alguns poetas bons, né? Tem o Érico Nogueira, a Lorena Miranda, o João Filho, o Igor Barbosa, o próprio Adriles Jorge, ele é um poeta com talento, deveria fazer mais isso e menos falar de política na Jovem Pan, ser menos BBB e mais sério. O romancista tem o Renato Moraes, saiu pela Record, o Alexandre Soares Silva é magnífico. Ele é um pouco mais velho do que eu, saiu agora pela Danúbio, mas ele tem livros publicados pela Record e por outras editoras. E acho que é isso aí, vou esquecer de outras pessoas aí, mas são poucos. São esses aí que eu falei, mais uma meia dúzia de 3 ou 4 só. Se você puder depois, Diogo, encaminhar para o Fred essa relação que você acabou de mencionar, para a gente poder passar para o grupo, porque eu tenho a convicção que poucos conhecem esses autores e seria uma oportunidade de ouro para a gente ampliar na nossa leitura. Eu vou passar essa lista e é importante não só para prestigiar esses autores, são autores de talento, que estão falando do Brasil de hoje. Inclusive, é importantíssimo o consumo, não só, a pessoa fala muito dos clássicos. Os clássicos, sim, é importante os clássicos, é importante ter todo esse acervo de memória que eu falei na palestra, mas é importante a gente ter uma literatura viva, porque senão a sociedade fica no escuro. O escritor, ele acende a luz, ele explica o que está acontecendo. Como ele trabalha com todas as possibilidades, ele mostra o que pode acontecer, o que poderia acontecer, e ele acende a luz, ele mostra. Que nem quem leu minha novela, Exemplar Família Itamar Alma, entrou na cabeça de uma família de petistas contemporâneos, curitibanos, que são um tipo ideal, por isso o nome Exemplar Família, eles são um exemplo, um espécime, e descobriu como é que funciona a vida deles por dentro e a psicologia, e aquilo vira um símbolo. Qualquer momento que eu falo um Itamar Halman, para quem leu, ele sabe do que eu estou falando. Se eu apontar alguém na rua e falar, fulano é um Itamar Halman, opa, eu já sei do que estão falando. Pode ser até um cara de direita, porque tem a versão direitista do Itamar Halman, não só esquerdista. Então, uma literatura viva é importante, inclusive para as discussões. Porque o discurso da literatura, que é o discurso das possibilidades, que é o discurso daquela teoria dos 4 discursos de Aristóteles, apresentado pelo professor Olavo de Carvalho, o discurso poético, é o discurso poético que alimenta todos os discursos. Né? O discurso retórico, que é por excelência o discurso da política, ele provém do discurso imaginativo, do discurso poético. Se ele não tiver um discurso poético vivo, presente, criando símbolos e explicando as coisas que estão acontecendo, a discussão política vai se dar por estereótipos, não vai se dar por símbolos verdadeiros. Os estereótipos vêm de onde? Vem da arte mal feita, né? Por exemplo, a novela da Globo só apresenta estereótipo. A favela da Globo é estereotipada, não é a favela verdadeira. A favela verdadeira, ela está lá no livro Milagre em Paraisópolis, do Fábio Gonçalves, que mora em Diadema e conhece a realidade da periferia de São Paulo e escreveu sobre aquilo. Sem idealizar, sem embelezar e sem diminuir. Eu vou dar um exemplo muito importante disso. O filme Tropa de Elite, o 1, não o 2. Aquele filme, ele mostrou exatamente como que funciona a vida do BOP, da favela no Rio. O José Padilha, que é o diretor, ele queria, ou João Padilha, né? Ele queria fazer algo que denegrisse a polícia militar do Rio de Janeiro, porque mata as pautas do PSOL, é o fim da polícia militar. Ele queria denegrir, mas deu tudo errado. Deu tudo errado por quê? Por causa daquelas estruturas narrativas que eu falei do Northrop Frye e de Aristóteles, que elas limitam o roteirista, no caso, e ele acabou querendo fazer uma coisa e fez outra.
por causa dessas estruturas narrativas. A estrutura narrativa impôs que o Capitão Nascimento, que era para ser o vilão, virou o herói. E ele foi aplaudido pelo povo brasileiro. Ele virou ídolo, virou parte da cultura pop brasileira. E ele abriu um campo de possibilidade que depois se atualizou na vida real. Capitão Nascimento prefigura Capitão Bolsonaro. O fenômeno político Capitão Bolsonaro não teria sido possível sem o fenômeno artístico, ficcional. Capitão Nascimento, ele abriu imaginação para as pessoas, para um tipo humano, para um tipo de heroísmo. Então a literatura tem essa função e ela é insubstituível. Então o pessoal precisa consumir esses pouquíssimos escritores. Eu vou passar essa lista porque precisam ser lidos. Precisam mesmo. Muito bem, Diogo. Eu diria que não só o Capitão Bolsonaro, mas toda uma bancada da bala, que foi um sucesso tremendo nas últimas eleições. Só aqui na Assembleia, nós temos, acho que, 8 ou 9 dos 54 deputados ligados às forças policiais. E foram bastante premiados nas eleições por falarem, fazerem um discurso que as pessoas se identificaram. Tem 3 perguntas aqui, Diogo. A primeira eu vou ler, que é do Simon. Ele está sem a câmera, ele só escreve no chat. Eu acho que você conhece o Simon, né? Sim, claro. Ele diz o seguinte, eu vou fazer as 3 na sequência. Não é um processo que se faz de um dia para o outro, é coisa de uma vida, mas qual é o melhor caminho para começar a ter uma educação clássica e uma boa cultura literária? Pergunta o Simon. Qual é o melhor caminho para começar a ter uma educação clássica e uma boa cultura literária? E aí, o Otávio Piaskowski e o Gabriel Knupfer também pediram aqui para fazer a pergunta. Eu vou pedir para o Otávio, inicialmente, abrir a câmera e fazer a pergunta, e depois o Gabriel. Boa noite a todos, boa noite, Diogo. Eu devo dizer que eu lembro da época da Livraria Danúbio. Eu lembro que eu fui no lançamento acho que do livro do Flávio Quintela, que eles mentiram para mim. Nossa, já faz 7 anos, eu acho, alguma coisa assim. E foi, realmente, era muito legal o espaço. Uma pena que a vida foi para outros caminhos, mas com certeza desejo todo sucesso. Na verdade, eu vou fazer 2 perguntas. A primeira dela, por que eu dou nome Editora Danúbio? E a segunda, você comentou sobre o processo de criação do literato, do romancista. Se há alguma diferença desse processo para o poeta, para o músico, para o escultor, para o pintor, para o artista, se há alguma, ou o processo ele é bastante semelhante? Obrigado, Otávio. Gabriel, por favor. Okay. Opa, oi Diogo, tudo bem? Inclusive, complementando o Otávio, hoje eu passei ali onde ficava a Livraria Danúbio, aqui em Curitiba. Mas a minha pergunta você citou bastante livros assim nesse meio, bastante autores nesse meio conservador, digamos, entre aspas, né? Foi gerado pelo professor Olavo, em muita parte, né? Fora desse, existem autores bons hoje no Brasil que retratem bem o Brasil, mesmo que sejam, digamos, esquerdistas, entre aspas, assim, ou é só bobajada, assim? Porque tem bastante livro sendo lançado toda hora, né? Não existe algum, talvez menos conhecido, que seja alguma coisa boa, assim, que retrate bem a realidade? Com você, Diogo. Então, vamos lá. Simon, começar pelo Otávio Simon. E Gabriel. Isso. Educação clássica literária, caminho. O caminho primeiro tem que ter autoconsciência, voltar para o dever de casa, fazer o dever de casa e perceber as lacunas de gramática. Acho que o pessoal não sabe. Estudar um pouquinho de português sempre bom. Mas fora isso, paralelamente a isso, o caminho é o seguinte. História da literatura ocidental do Otto Maria Carpo, 4 volumes ou 8, tem 2 versões. Tem uma versão muito boa, foi relançada agora, tem a versão do Senado, da editora do Senado, e tem a versão da Sétimo Selo, Vida Editorial, não sei. História ocidental da literatura, História da literatura ocidental do Otto Maria Carpo. Tem mais de 8.000 escritores e livros citados lá. Tem leitura para 3 vidas, para 5 vidas. Esse é o caminho. É ler o que está lá. Então, o que está citado pelo Carpo lá, taca para dentro. Não precisa de muito mimimi. Pode ler no metrô, pode ler leva o livro embaixo do braço. Eu levo o livro embaixo do braço, literatura, leva para tudo quanto é canto. Eu estou lá, às vezes, vai ter lá
é aniversário de criança e tal, aquela chatice. Eu vou lá, faço o social de 20 minutos, dou para todo mundo, me meto lá num canto e fico lendo meu romance e o pessoal já me acha esquisito, não está nem aí, eu faço isso mesmo. Então, vem tudo quanto é canto e pega dessa lista aí e taca para dentro. Esse é o caminho. Otávio, de fato, o lançamento do Flávio Quintela foi o dia mais cheio da Danube, foi no sábado à tarde. Eu lembro que vendeu 96 livros, para uma livraria pequena foi coisa para burro. E faz 8 anos, isso foi 7 anos, foi 2014. O nome Danúbio, você perguntou, né, Otávio, qual que é a origem? Eu podia mentir, vou falar a verdade. A mentira, a explicação retroativa é o seguinte: Danúbio é o rio que une Budapeste e Viena, duas cidades proeminentes do antigo Império Austro-Húngaro, que é um império de altíssima cultura. Um lugar que deu origem a muitas obras de arte e literárias importantíssimas. Danúbio também era um dos rios, junto com o Reno, que dividia o Império Romano das terras bárbaras. No caso ali, acho que era Dalmácia, se não me engano. Então, o Danúbio é um rio fronteiriço, uma separação entre a civitas romana, civilização, e a barbárie. São duas explicações bonitinhas, mas são retroativas. A verdade é que se me veio na cabeça e eu não tenho a menor ideia por quê. Meu correio está Danúbio, editora Danúbio. Tem alguma inspiração, não sei de onde, tomara ter sido do meu anjo da guarda, então eu não sei, eu não tenho uma resposta para isso. Processo de criação, diferença entre o escritor, romancista, né, o poeta, o músico, etc. A rigor, ele é a mesma coisa, é aquela abstração que eu falei, abstração de singularidades. Né? Eu acho que o processo criativo é a mesma coisa para todas as artes, seja literatura, seja arquitetura, qualquer coisa. Mas as artes escritas, no caso a poesia e o romance, eles têm uma singularidade que as outras não têm. Você pode aprender pintura copiando um quadro. Você pega um desenho e faz igual. Você pode aprender piano, e você aprende piano tocando a música dos outros. Não dá para fazer a mesma coisa com literatura. Eu não posso pegar o Dom Quixote e copiar linha por linha. Eu não vou aprender a escrever fazendo isso. Não adianta eu pegar uma antologia de poesia portuguesa e copiar todos os poemas num caderno. Eu não vou aprender a fazer um verso. Então, a particularidade das artes escritas, das artes literárias, é que você só consegue aprender compondo, não é por imitação. O primeiro livro que você escreve, o primeiro conto, o primeiro verso, é autoral. Não tem como fazer de outro jeito. Então, acho que essa é a diferença. Inclusive, os primeiros livros dos escritores costumam ser muito longos nessa preparação. Né? Humberto Eco, se não me engano, demorou 7 anos, o mesmo tempo para escrever o Nome da Rosa. E, se não me engano, foi 7 anos também o tempo de maturação do Conversa na Catedral, do Mário Vargas Llosa. Eu mesmo comecei a escrever em 2011, até atormentava meus amigos, o Fred era um deles, lá em 2011, 2012, lendo as porcarias que eu escrevia na época lá, mas só fui publicar mesmo em 2018. Então, essa é uma particularidade da literatura. E Gabriel, perguntar do Gabriel, outros autores, né, se tem outros autores. Primeiro, publica-se muito pouco literatura no Brasil, porque as grandes editoras não dão espaço. Isso, inclusive, é uma reclamação dos jovens escritores, dos aspirantes a escritor. Eles preferem dar espaço à celebridade, que escreva um romance, do que apostar num novo escritor. José Trajano, lá, comentarista de futebol, lançou romance pela Alfaguara. Pedro Cardoso, Agostinho Carrara, da Grande Família. A Fernanda Torres. Tem mais um ou outro global. Até a Isis Valverde, a Karina Bach tem livro publicado por editora importante. Bruna Lombardi escreve poemas horrorosos, impublicáveis, mas que são publicados. E o pessoal que está levando a sério não tem espaço. Isso acaba matando as vocações. Mas tem algum pessoal que consegue, que tem. A Dublinense, uma editora lá de Porto Alegre, que lança escritores inéditos. A Todavia, não sei de que estado que ela lança. A Danúbio agora está lançando. Porque as editoras grandes não têm coragem, não querem apostar, porque perde dinheiro, normalmente perde dinheiro. Né? As tiragens não se pagam, a divulgação não se paga. Mas isso mata as vocações, desestimula o pessoal. Mas, apesar de ter algum pessoal que lança, eu não sei se é o ovo ou a galinha, né? Se as editoras não publicam porque não tem gente boa, ou se não tem gente boa porque as editoras não publicam, e isso mata as vocações. Mas o fato é que o pouco que se vê por aí
é decepcionante. O pessoal que participa de Prêmio Jabuti e tal, é muito ruim. Eu já dei oportunidade para mim, assim, de ler várias vezes. Costumo entrar em livraria do shopping, abro lá um escritor mais consagradozinho, Cristóvão Tesa, não sei o quê, e não vai, gente. Eu acho muito ruim. Tem um romance que está fazendo muito sucesso, é de um petista fanático, amigo do Lula, recomendado pela Manuela Dávila, está vendendo horrores. É um romance chamado Torto Arado. Ganhou o prêmio Leia, um prêmio de 100 mil euros, editora portuguesa, ganhou o Jabuti, e está vendendo horrores. Eu ainda não li. O Alexandre Soares Silva, cuja opinião eu respeito e confio, falou que o livro é horroroso. Eu não duvido. Ele tem uma, até onde eu sei, ele tem uma estética do realismo socialista, que é uma coisa que o Graciliano Ramos fazia lá na década de 40, coisa soviética, sabe? Mas ele mistura com uma coisa de realismo fantástico, sei lá, mas ele achou horrível, o próprio título ele achou cacofônico, e eu hei de concordar com o Alexandre Soares Silva, mas está fazendo sucesso. E outro cara que tentaram incensar, que foi um ensaio para o sucesso do Itamar Vieira, que é um escritor do partido, escritor do PT, foi um menino chamado Giovanni Martins, de 26 anos, lá do Rio de Janeiro, que foi instrumentalizado pelo PSOL. Ele foi indicado pelo Marcelo Freixo, na época. A própria capa do livro de contos dele remete ao símbolo do PSOL, tem um sol, as cores são parecidas, flagrantemente instrumentalizado. E ele teve hype midiático na época. Colocaram ele na capa da Veja, na Ilustrada, ele foi no Pedro Bial, deram um empurrão, ele foi vendido, os direitos foram vendidos para meia dúzia de países na Feira de Frankfurt, acho que isso é 2017, 2018. E o menino tem talento, ele sabe escrever, mas já destruíram com ele, porque ele já foi instrumentalizado, ele já serve a objetivos político-partidários, isso esteriliza qualquer artista, né? Ele vira um propagandista. Então, respondendo ao Gabrielzinho, se tem, eu não conheço. Muito bem. Eduardo, José Carlos Pacífico e Maicon. Eduardo, por favor. Tá ouvindo? Sim. Você é breve aqui. Diogo, obrigado pela apresentação aí. Eu queria te fazer uma pergunta, se me permitir ler um trecho de uma obra bem curto, se você pudesse comentar, que me parece que casa com o que você falou. É uma obra chama Montanha Mágica, do Thomas Mann, né? É um livro que eu comecei a ler achando que ia ler um romance assim só, e não tem explicação, né? É muito profundo, e ele diz assim, né, num trecho, que há um italiano chamado Settembrini está trocando uma ideia com o personagem principal aqui da obra, que é o Hans Castorp, né? E aí ele fala assim, ó: pois escrever bem já seria quase pensar bem, e daí a agir bem não haveria muita distância. Toda moralidade, todo aperfeiçoamento moral derivariam, enfim, do espírito da literatura, desse pundonor humano que corresponderia concomitantemente ao espírito da humanidade e da política. Sim, tudo isso seria uno e indivisível, uma e mesma força e uma e mesma ideia, e poderia ser resumido num único termo. Qual seria esse termo? Ora, ele se compunha de sílabas familiares, cujo significado e cuja majestade os primos, sem dúvida, jamais haveriam compreendido até então. Seu nome era civilização. Achei fantástico, né? De muita profundidade. E se você pudesse comentar, né, o trecho, e a minha pergunta específica: por que uma obra como essa, apesar da profundidade, né, da densidade, me parece que a leitura ela é facilitada, né? Não sei se é a tradução, em relação, por exemplo, ao Dostoiévski, né? Eu li Crime e Castigo de Dostoiévski e compreendi a obra, mas achei mais difícil de compreender. Eu não sei se é a tradução, se o cara que traduziu essa obra é um cara excepcional, né? Ou se é o estilo de literatura mesmo. Era isso. Muito obrigado, Eduardo. José Carlos Pacífico. Boa noite, pessoal. Vamos lá, tudo bem? começando pelo final. Eu acho que é tradução. Tá, tem mais uma pergunta. Pode falar. Bom, o primeiro, parabéns pela explanação, achei muito legal.
no começo, quando você começou a falar sobre romantismo e tal, eu falei, meu Deus, onde é que isso vai dar? Mas depois você fez umas ligações fantásticas aí no final, eu fiquei assim maravilhado, que como que é legal a gente ter assim essa cultura, né, do romance trazida para a nossa realidade. Parabéns, foi muito legal. Mas a minha questão é a seguinte, qual é o meio cultural onde a gente encontra com melhor visibilidade, melhor visualização, a inteligência emocional e cultural? Onde é que isso é melhor aguçado? É no cinema, é na leitura, é na literatura? Onde é que a gente poderia encontrar assim, essa visualização melhor de um mundo que poderia ser melhor? Ok? Muito obrigado. Obrigado, Pacífico. O Michael Queiroz, por favor. Eu acho que é a nossa última pergunta, tá, pessoal? Já são quase 9 horas. Michael Queiroz, por favor. Boa noite, Diogo. Eu tenho uma dúvida, por gentileza, se você puder esclarecer. Eu acho que muitos professores e acadêmicos criticam muito a literatura pop, por exemplo, Harry Potter, Game of Thrones e outros, que despertam até curiosidade da leitura, né, em crianças, adolescentes e até adultos. Por que eles criticam tanto esse tipo de obra contemporânea e focam só nos clássicos? Essa Com era a você, minha Diogo. pergunta. Tá, vamos lá. Começo, né? O trecho acho que deve ser da Montanha Mágica, né? Do Thomas Mann. Você. É esse mesmo. Então, não lembro qual que era. O que você queria que eu comentasse a respeito do trecho? Não, é que ele, que você fala da relação, né, da literatura, né, da imaginação, né? Sim, a literatura é uma força civilizadora. A literatura é uma força civilizadora. A literatura nos transforma em gente. Vou falar a verdade, a literatura nos transforma em gente. Ela nos humaniza mais. Eu vou dar um exemplo. A primeira vez que eu percebi isso claramente foi quando eu estava lendo um romance do Miguel de Unamuno chamado Tia Tula. Esse romance trata da vida de uma personagem que é uma mulher muito humilde, que é quase que uma empregada doméstica, uma servente de uma família na Espanha no final do século XIX, se não me engano. E conta a história da vida dela, que ela mora num quartinho, etc e tal. E quando eu estava lendo esse romance, eu já tinha 20 e poucos anos, eu percebi, para minha vergonha, que pela primeira vez na vida eu estava me colocando no lugar da moça que trabalhava na casa dos meus pais, há muitos e muitos anos. Eu nunca tinha parado para pensar em como que era a vida dela. Eu passava minha infância e minha adolescência, ela é quase membro da família, a Roseli, que trabalha conosco, lá cozinha para os meus pais, e eu nunca tinha conseguido conceber imaginativamente como é que era a vida dela, como é que ela acorda, o que ela faz, o que ela pensa, o que ela sente. Foi só lendo esse romance do Unamuno que essas perguntas emergiram dentro de mim. Eu percebi como eu era cego e como eu era bruto. Essa é a palavra, como eu era bronco. Então, esse é o poder da literatura. Só a literatura faz isso. E já dá, inclusive, antes de falar da facilidade e da dificuldade, eu já faço o link com a segunda pergunta, sobre aguçar a nossa capacidade emocional e sentimental. É a literatura, mais do que quaisquer outras artes, porque ela é mais lenta, meditada, a absorção dela é mais vagarosa do que o cinema. O cinema, hoje em dia, inclusive, ele virou de alto impacto. As cenas, se você for ver, as cenas do cinema, elas costumam ter 4, 5 segundos, por causa de estudos de laboratório lá em Hollywood, que eles percebem que o intervalo de atenção das novas gerações é cada vez mais curto, está todo mundo virando peixinho de aquário em termos de atenção, né? Não consegue ver uma cena de diálogo de 3 minutos, que já se entedia, já pega no celular, 3 minutos está sendo generoso. Então o cinema ele virou praticamente um produto, né? Um produto feito por várias roteiristas que levam em conta, às vezes gravam 2, 3 finais e vou fazer aquele que é mais agradável. Tem receitas de bolo, ele é muito formulaico, né? Aquele negócio da jornada do herói, do Joseph Campbell, não sei se o pessoal conhece, que é uma forma de você organizar uma narrativa que tem um protagonista, e se você for ver, eu bocejo, porque às vezes eu começo a ver um filme, com 5 minutos eu percebo, jornada do herói. O herói vai fazer isso, ele vai ter um chamado para fazer uma tarefa, aí ele vai relutar, mas daí ele vai ser forçado a aceitar, e vai por aqui adiante. Eu já tenho bocejos, porque eu já sei tudo que vai acontecer, porque de tão formulaico que é
o esquema narrativo, né? Então, o cinema, salvo o cinema europeu, tem coisa boa ainda. Acho que o cinema francês e italiano, principalmente, tem coisa que dá para ver. E cinema clássico também. Mas não tem o mesmo impacto dentro da nossa alma que a literatura. Tanto é que Pelos Frutos você conhece. Por mais que você ponha uma criança ou um adolescente para assistir todos os clássicos do cinema, ele não vai ter a mesma formação, sensibilidade, se ele ler os clássicos da literatura. E dentro da literatura, o mais importante é a poesia. A poesia sempre foi usada por todos os povos, desde a mais breve idade, desde a criancinha mesmo, já decorando poesia, ela sempre foi usada, ela tem um potencial. Os gregos usavam a Homero, os romanos depois, e os latinos, os povos de língua latina usavam a Eneida, usavam Virgílio. Nós deveríamos usar Camões, os alemães usam Goethe, os ingleses usam Shakespeare. Shakespeare é curioso porque está cheio de indiano de 14, 15 anos que sabe muito bem as peças de Shakespeare, e nós brasileiros não temos ninguém que saiba Camões. Ele tem medo de dar Camões. Aí também já respondo a pergunta do Michael, né, sobre Harry Potter, Game of Thrones. Acho que falou de Game of Thrones, se não me engano, mas falou de Harry Potter, etc. Não substitui, não substitui. Não tem como começar por Harry Potter. Até acontece, mas não é o caminho. Não é o caminho. Às vezes pode até atrapalhar. Eu não sou avesso a ler literatura comercial. Acho que tem que, mas uma coisa não substitui a outra. O ideal é as duas, então. Então, lê lá o poema, dá para a criança o Camões e pode dar para ele ler bobagem. Mas não dá bobagem, dá coisa boa. Eu, quando era criança, eu lia Júlio Verne. Eu, com 8, 9 anos, já lia Agatha Christie. Agatha Christie é uma literatura inferior, mas não é horroroso. Harry Potter é muito ruim. E Harry Potter tem vários problemas, inclusive espirituais. O pessoal não sabe, mas o Harry Potter tem nomes verdadeiros de demônios que são citados lá. E isso pode ter problemas espirituais graves aí para quem é informado do assunto. E para terminar, sobre a dificuldade e facilidade, né? Comparou o Thomas Mann e o Dostoiévski. O Thomas Mann, quando eu fazia aula de alemão com uma professora suíça, ela falou que Thomas Mann é difícil de ler em alemão. E essas traduções que foram recentes, acho que saiu pela Companhia das Letras no Brasil, elas são realmente em português muito bom de se ler. Eu não li essa versão da Montanha Mágica, eu acredito que seja essa que você está citando, mas eu li o Tônio Krieger e li A Morte em Veneza, e estão muito gostosos de ler em português, que me surpreende. Então, acho que realmente você pegou uma tradução muito boa. E o Dostoiévski, essas traduções a 34, são horrorosas. É essa edição mesmo. As traduções do Dostoiévski, trazidas direto para o russo do Brasil, são muito ruins, mas muito ruins mesmo. Tanto é que é melhor ler as edições antigas do Dostoiévski, brasileiras, aquelas que foram traduzidas do francês, que elas são melhores de ler. Então, acho que é um problema de tradução. Volta para o Dostoiévski, mas volta a Nova Aguilar, tem as obras completas de Dostoiévski, volumezinho único, capa dura, nesses textos antigos do francês. É melhor do que a 34. 34 eu não compro mais nada deles. Não. Acho que é isso. Muito bem, Diogo. O Gustavo Avelar pediu para fazer uma última pergunta, se fosse possível. Gustavo, por favor. Professor Diogo, demais colegas, muito boa noite. Pode fazer. Primeiramente, queria dizer que ficou muito claro a necessidade da literatura como instrumento de conhecimento da realidade. E, nesse aspecto, eu queria, assim, eu estou com alguma dificuldade em entender, em aceitar especificamente, creio que por falta de entendimento, a diferença entre verdade e realidade. Porque, pelo que eu estou entendendo, é que a realidade está ligada a um plano físico e não metafísico. E, então, eu gostaria que o senhor pudesse dar uma explicação, se o senhor puder dar uma explicação um pouco mais abrangente sobre isso, para que depois também eu venha refletir mais sobre isso, sobre a realidade ser uma parte da verdade. Ok. Bem, eu peguei do Edmund Husserl, isso por meio do... Pois não? Eu peguei essa distinção do Edmund Husserl, do livro, tá aqui, né? Edmund Husserl contra o psicologismo, o livro do Olavo, que fala do Edmund Husserl, né? Mas essa é uma distinção do Edmund Husserl, filósofo alemão.
A realidade é verdadeira, mas eu usei a imagem no círculo. Pensa um círculo pequenininho e outro círculo maior. A verdade é maior. Tudo que existe, quando eu falo realidade, eu falo do mundo concreto, material, né? Aquilo que está atualizado. E ele é verdadeiro, tudo que existe é verdadeiro. Esse mouse que eu estou na frente, o computador está na frente, o celular está na frente, são verdades, né? Então, são verdadeiros, são reais. Mas não é toda a verdade. Então, é só uma diferença de escala. A realidade é um pedaço, tudo que está na realidade é verdadeiro, mas não é toda a verdade. A verdade é muito maior. Mas, A verdade contém o mundo imaterial, contém as fórmulas matemáticas, contém as abstrações, contém o futuro, se você for olhar dentro da subespécie eternitatis, né? O futuro é real, o futuro é verdadeiro, aliás. O futuro, Deus faz profecias, ele alimenta profetas, eles falam o que vai acontecer, tá lá as previsões do fim dos tempos, o segundo advento, tudo isso é verdadeiro, mas ainda não está atualizado, ainda não é real, mas vai ser. É nesse sentido. Mas isso não é muito a minha área. Eu remeto ao Edmund Husserl. Lá você vai achar uma explicação mais detalhada. Aí você vai entrar em questão técnica de filosofia. Eu não vou me aventurar aqui, que eu vou me embananar. Dá uma olhadinha lá no livro do Olavo. muito obrigado. Boa noite. Diogo, eu acho que já são 9 horas. Eu queria agradecer demais a sua participação. Foi extremamente interessante o seu bate-papo conosco, né? O que apareceria um tema que poderia ser um pouco denso, no final das contas, abriu a oportunidade para você, ao responder as perguntas, mostrar uma erudição gigantesca que nos orgulha de tê-lo como conterrâneo, viu, Diogo? Eu não te conhecia, gostei muito do seu trabalho, gostei muito do seu pensamento. A gente vê que você não só escreve bem, mas você se expressa muito bem, você tem um raciocínio muito claro. Dificilmente você comete algum anacoluto, por exemplo, é uma fluidez do texto, isso demonstra toda a sua inteligência, e foi um prazer para a gente tê-lo aqui conosco nesse tempo. Deve ser muito interessante conversar com você, nem que seja para tomar um café. Então, agradeço muito, espero que você continue nesse trabalho importante que você faz para a inteligência brasileira. Eu gostaria de chamar o Fred, para você fazer as suas considerações finais. E aí, depois, Diogo, eu abro para você e a gente encerra, tá? Bom, queria agradecer o Diogo novamente. Eu acho que todos puderam testemunhar a cultura literária dele, que é admirável. E só queria fazer 2 comentários aí, até ilustrando um pouco do que o Diogo nos falou. O primeiro, por exemplo, é que você não consegue entender a França atual sem ler o Michel Houellebecq, por exemplo. Então a gente consegue se transportar para uma outra realidade. E um outro exemplo foi o que eu passei recentemente. Eu entrei em contato com um escritor português que está radicado na Holanda desde a década de 60. Ele tem 91 anos, hoje chama José Rentes de Carvalho. Para mim, um dos maiores romancistas vivos da atualidade, um dos grandes da língua portuguesa. E eu mandei um e-mail para ele elogiando o trabalho dele. Ele tem um blog, inclusive, que ele escreve todo dia, e comentando que era de Curitiba. E aí, para minha surpresa, ele falou assim, olha, um dos meus escritores preferidos reside em Curitiba, que era o Dalton Trevisan. E aí, a gente trocou uma série de e-mails ali na sequência, e ele falando de Curitiba, parecia que ele tinha vivido aqui, ele nunca pisou em Curitiba, e ele conseguiu se transportar para a nossa realidade por meio desse grande escritor curitibano. Então, só para ilustrar aí o quão importante a gente travar contato com a literatura, e parabenizar o Diogo aí pelo excelente trabalho que tem feito, seja como escritor, seja como editor-chefe aí da editora Danúbio. Parabéns e sigamos aí na luta. Obrigado, Diogo. A palavra é sua, Diogo, só para você encerrar. Mas é isso mesmo, Fred. Você lembrou do Dalton Trevisan? Então, para ser justo, voltando à pergunta do Gabrielzinho, lá, quem que tem o Dalton Trevisan. Acho que ele está com 91, 92 anos. Ele é o Bento XVI da literatura brasileira. Ele é o que sobrou. Está com 90 e poucos anos aí, está vivo. Agradeço o pessoal, agradeço o Homero, agradeço as palavras, fico realmente lisonjeado, agradeço o pessoal pela atenção, agradeço as perguntas, foram realmente muito boas, perguntas muito, muito inteligentes, gostei muito. Espero que tenha servido para o pessoal entender melhor o que é o fenômeno literário e mergulhar nessa aí, porque os frutos são muito saborosos. Não tem como você passar pela leitura de algumas centenas de obras literárias ao longo dos anos e você, no final,
do processo ser a mesma pessoa. Você vai perceber que você melhorou muito. Vale a pena. Então, corram para a prateleira, galera. Vamos ler literatura. Um abração para todos aí. Um abraço, Diogo. Muito obrigado. Boa noite a todo mundo. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. O café está marcado em Curitiba já, Homero. Eu aceito o convite. Um abraço. Tá bom. Combinado. Boa noite. Um abraço. Boa noite.